A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um estudo da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Elenilton e vou estar passando com você hoje por mais essa lição. Nós estamos iniciando um novo trimestre e essa lição é a lição de número 1, que tem por título O Início da Caminhada. A revista desse trimestre, ela traz como título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e a perseverança para chegar ao céu. Já dá para a gente ver que vai ser um estudo maravilhoso esse trimestre, que nós possamos pegar firme, durante toda a revista, todos os domingos, que a gente possa estar estudando bem essa revista, porque ela vai ser bem esclarecedora para nós acerca da nossa fé e da salvação. Como eu disse, a lição de número 1 tem por título O Início da Caminhada. O texto áureo, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está em João 3:3. A verdade prática diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, no capítulo 3, versículos de 1 ao 8. Essa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro diz a caminhada com Cristo, o segundo, o novo nascimento, e o terceiro, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O comentário da introdução nos diz assim: nesse trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Louvado seja Deus! A palavra-chave desse estudo é caminhada. Primeiro tópico, caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos 2 caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. A vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude e vida adulta e velhice. Também é caracterizada por 2 momentos, o nascimento e a morte. É esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne, em João 3:6. A vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos 8:2. Nessa vida, há novo propósito, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus! Nós temos aqui uma comparação entre a vida humana sem Cristo e a vida humana com Cristo. Nós vemos que há uma grande diferença, porque nós, quando vivemos apenas
a nossa vida, pura e simplesmente sem Jesus, ela não é tão feliz, tão proveitosa quanto a vida com Cristo. Porque a vida com Cristo nos garante a vida eterna, a felicidade eterna, um futuro vindouro. E só tem essa fé quem tem esperança numa vida eterna com Cristo. Só vive essa alegria quem tem verdadeiramente no seu coração essa esperança. Então, quando nós passamos da vida humana para a vida com Cristo, porque o próprio Jesus ele disse: vós não sois desse mundo. Se vós fosse desse mundo, o mundo vos amaria. Mas assim, como eu não sou desse mundo, é por isso que o mundo vos odeia, né? Então, quer dizer, quando nós passamos da vida humana simplesmente, uma vida na carne, para uma vida com Cristo, toda a nossa história ela muda. Nós temos um novo começo. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e contra toda sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João 14, 26. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Ou seja, irmãos, nós passamos a ter o direito, de sermos chamados filhos de Deus após a vinda de Cristo, porque nós bem sabemos que antes da vinda de Jesus, o povo da aliança com Deus era apenas e unicamente o povo hebreu, a nação de Israel. Nós temos consciência disso. Porém, Jesus ele veio nos dando também a nós, os conhecidos como gentios, o direito dessa tão preciosa e maravilhosa salvação, através da nova aliança feita com Ele. E que aliança é essa? Reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus vivo que andou por essa terra e que somente através dele nós temos o encontro com o Pai. Jesus ele disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, oferecendo a própria vida para nos resgatar do pecado e da morte, nós hoje somos chamados filhos de Deus por herança, através de Jesus Cristo. 2. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego significa homem e tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos, ou seja, não homem no sentido masculino, mas da humanidade, no sentido literal humano. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. O novo nascimento ele traz para nós esse encontro do qual nós falamos aqui com Jesus, quando nós temos um encontro com Ele,
quando nós decidimos por Ele, a palavra de Deus ela nos diz que todas as coisas, né, velhas já passaram, né, e que tudo se fez novo. Por quê, irmãos? Porque quando isso acontece, Jesus, ele olha para você daqui para frente. O passado já não existe mais. Deus, ele quer você daquele momento em diante. Ele te enxerga daquele momento em diante. Não importa o que você fez, que você deixou de fazer para trás, não. Do instante que você confessa o seu pecado e o deixa, você alcança misericórdia diante do Senhor. A sua ficha é limpinha, como se nada um dia tivesse acontecido diante de Deus. Diante dos homens, é lógico, sempre vai ter alguém olhando para você, apontando o dedo, dizendo para você que hoje você está aí se escondendo atrás de uma Bíblia, ou que você já fez, você deixou de fazer, e que isso e que mais aquilo. A gente sabe quanta coisa o ser humano pensa na sua mente e usa para, muitas vezes, ofender alguém. Mas para Deus não. Para Deus não é assim. No instante que você reconhece Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, tudo isso muda. Tudo passa a ser novo diante da sua vida e diante de Deus, desde que você o aceite e caminhe nos seus caminhos e deixe a vida de pecado e de práticas erradas para trás, aonde ela ficou. Amém? Vamos lá? A religião não faz nascer de novo. Presta bem atenção, porque isso é muito importante. Religião não muda a vida de ninguém. Somente Jesus tem o poder de mudar. Vamos ler o tópico que você vai entender melhor. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente a Deus segundo a tradição monoteítas do judaísmo e os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que a alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, indicando que nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. João 3:2. Conhecendo bem o coração desse príncipe, os judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Isso aqui é algo muito interessante, porque ele era um príncipe dos judeus, um conhecedor de Deus segundo a tradição. Ele conhecia a fundo a tradição, a história do povo, a palavra de Deus, mas ele não tinha um encontro com Deus. Ele ainda não tinha tido aquele encontro verdadeiro. Estava preso na tradição, nas coisas. A verdade é que se Jesus não fizer presente na vida do ser humano, não existe libertação. A palavra de Deus deixa para nós bem claro: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 3. O novo nascimento e o seu processo. A expressão novo significa do céu. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos: água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova aliança, da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna, com o Espírito.
Nosso Senhor faz uso análogo do vento, do grego pneuma, espírito e vento. Ninguém pode vê-lo nascer nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, genão, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um grande milagre do alto, um milagre da fé. Olha que interessante, que coisa maravilhosa, né? Jesus ele faz a comparação da água que era usada no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para o batismo, né? E também do Espírito, ou seja, da presença do Espírito Santo depois da Nova Aliança. O próprio Cristo lhe disse que ele iria para o Pai, mas ele deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo, que ele enviou no dia de Pentecoste. Que maravilha! Então é necessário que aquele que se aproxima de Jesus, aquele que quer ter com ele uma nova aliança, um novo nascimento, que possa nascer da água e nascer do Espírito. Isso é maravilhoso. E com certeza, Deus há de recompensar quem busca essa presença, essa intimidade com Ele. Louvado seja Deus. O tópico 3. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento, o conceito do Novo Testamento como escritura, é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, lei, e a nova aliança, o Evangelho, com o cumprimento pleno de Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância traduzida pela Septuaginta da palavra grega diateké. De acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diaqueté. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento foram as escrituras sagradas do cristão. Eles formam a escritura sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ou seja, tem muita gente que diz que o que está no Antigo Testamento não serve mais para nós e tal. Não, Jesus ele não veio abolindo, ele veio confirmando o Novo Testamento e trazendo para nós também uma nova aliança, para que nós tivéssemos direito nisso. Tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que diz que o que ficou lá para trás está passado. Não, não está passado, né? Nós temos, né, o compromisso, as responsabilidades com a palavra de Deus, que ali está, porque tanto o Antigo Testamento confirmado por Jesus, quanto o Novo Testamento nos dado por Ele, formam a palavra de Deus que nos caminha para a salvação. Amém? O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é reconciliar o mundo com Deus. Ou seja, a função de Jesus no mundo, dele ter vindo, é a função de salvação, é a função de reatar a aliança que o homem perdeu com Deus lá atrás no Jardim do Éden, quando se entregou para o pecado. Ou seja, ali houve a separação do homem com Deus, mas Deus preparou toda uma caminhada para que Jesus viesse e Jesus reatasse essa aliança, né? Desse o direito para aquele que deseja, porque também ninguém é obrigado, aquele que deseja reatar uma aliança com Deus, pode fazê-lo através de Jesus. Essa é a função de Jesus, esse é o tema principal
o motivo principal por qual ele veio do céu para nós aqui na terra. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus dividiu, evidenciando em 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado refere o desenvolvimento da relação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento, temos a promessa do novo, do seu cumprimento. Nesse testamento, temos consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse a nova jornada. Que maravilha, né? Tanto num quanto no outro se aponta para Jesus e para a salvação. Deus, ele é maravilhoso. O projeto de Deus para o homem é a coisa mais bela que o mundo pode contemplar. Porém, conforme eu estava falando, ninguém é obrigado, mas todo aquele que quer usufruir tem liberdade para isso, porque é convidado a receber Jesus na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Conclusão. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição de Jesus, em que a nossa fé está fundamentada. Olha que maravilha! A gente, após ter um encontro com Jesus, nós passamos a aprender durante toda a nossa caminhada. Ou seja, não é como um passe de mágica, fez, está tudo certo, acabou, já era, não, está tudo não. Você precisa agora se moldar a palavra de Deus. Você precisa se preparar de acordo com a palavra, porque a gente tem esse processo, né, de preparação, de entendimento, porque até então a gente não conhecia, né, não tinha instrução. É como você entrar num trabalho novo. Você passa de um serviço para o outro, você precisa aprender na nova etapa de trabalho como proceder naquele trabalho, as diretrizes daquele trabalho. O novo nascimento é a mesma coisa, né? Vamos pegar uma criança, um recém-nascido. A criança nasce, ela precisa ser o quê? Cuidada, ensinada pelos pais até que ela possa andar e se cuidar sozinha. A vida com Cristo é a mesma coisa. Quando nós passamos pelo novo nascimento, nós precisamos ouvir, aprender, né, buscar através da palavra de Deus, para que nós possamos ser bem alimentados pelos nossos pais na fé, por aqueles que nos geraram, né? E então, no futuro, a gente também possa estar dando fruto e gerando novos frutos e semente para a obra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te guie pela terra dos viventes. Você que ficou até aqui, que tudo aquilo que você fizer para o bem seja próspero, seja abençoado por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Fique em paz, em nome de Jesus.